Então, eu escolhi esse tema de otimização do uso do contraste, né? Eu acho ele fundamental, né? Ainda mais no momento atual. A gente já tem discutido um pouco sobre essa questão da otimização há algum tempo, né? E esse tema sofreu um acréscimo de importância recente, né? Devido à pandemia de Covid-19, os efeitos que ele teve. Até gosto de lembrar aqui, né? Que nesse tema a gente recebeu até uma notificação, né? De desabastecimento de contraste, né? Recebemos uma nota em julho de 2022, acho que ela foi até assinada pelo CBR, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, também veio pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, Cardiologia Intervencionista, a Sobrice também, né? Todos os Ministérios da Saúde trouxeram uma nota muito importante aí, falando dessa questão do desabastecimento do contraste iodado. Então, um tema que já era interessante, né, para a gente analisar e observar os efeitos dele, ele tomou um caráter de importância central, né? E a nota trouxe até alguns parâmetros ali que ajudam muito a nortear, né, como que a gente trabalha com esse insumo, né? Então, por exemplo, avaliação de estoque disponível, a questão de priorizar o contraste para pacientes com maior risco e condições clínicas de urgência e emergência, evitar o desperdício, né, lógico, e considerar a utilização de métodos diagnósticos alternativos, são ações que podem parecer óbvias, mas que a gente tem que ter em mente, né, que elas podem ser necessárias e a gente tem que estar pronto, né, para esses casos de variação no insumo. Isso sempre me lembra sobre a questão de como que a gente trabalha os protocolos com contraste, né? Então, às vezes a gente tem a impressão de que montando um protocolo, a gente tem uma posição final, né? Então, pronto, montei aquele protocolo de abdômen, não preciso mais mexer nele, mas não é bem isso. As coisas vão evoluindo, as situações vão mudando, né? Até as maneiras de laudar e as percepções que a gente vai tendo vão se alterando. Então, todos os protocolos são sempre uns trabalhos a serem construídos ao longo do tempo, né? E esse é um processo que vai se reciclando. Então, eu achei muito importante, né, a gente contar até com sociedades, instituições que estivessem atentas, né, essa questão do desabastecimento, e chegaram até a enviar aqui para a gente, né, essa nota de desabastecimento para as várias sociedades, os vários hospitais e clínicas. Isso ajuda a gente a nortear, né, como que a gente pode realizar o trabalho da melhor forma. Eu também gosto de lembrar, né, que todo o nosso trabalho está ligado também no que a gente entende, né, como esse avanço na medicina. Hoje em dia, a medicina também procura alguns focos que são mais baseados na evidência, né? Que é aquelas evidências científicas, né? Para sustentar cada um dos processos. Mas também é uma medicina que busca ter uma precisão. Ela busca ser, por exemplo, precisa para cada protocolo, para cada paciente. Como seria bom, né, se a gente conseguisse ser exato na dose que aquele paciente precisa para aquele exame, ou talvez até no contraste, talvez na qualidade da imagem. A gente tem que ser capaz também de comparar, né, as diferentes opções de exames, né, de protocolos que a gente vai ter, de resultados de laudo, né, então essa comparação tem que ser efetiva. E lógico, né, tudo isso vai ter que estar somado a um valor agregado nessa medicina. Então a gente quer também colocar valores como segurança, ética, conforto, qualidade. Então é sempre bom a gente lembrar também que embora a otimização do contrato seja um parâmetro muito importante, como, por exemplo, para a economia, que você vai poder gastar menos recursos, a gente tem que lembrar que o nosso foco é sempre o paciente, né? A razão da existência do nosso trabalho é sempre o paciente. Então, a gente faz tudo isso buscando esses valores na medicina, né? Então, eu fico muito feliz, às vezes, que a física médica tem algumas oportunidades para poder ajudar os médicos a fazer esse trabalho. E eu espero aqui que eu possa dar mais algum recurso para esse tipo de ação. Bom, sem mais delongas, eu vou nessa apresentação começar por uma parte um pouquinho mais técnica. Quero falar um pouco da dinâmica físico-química dos contrastes de imagem, tá? Então, vou falar de algumas ferramentas que podem ajudar a gente a entender como que essa otimização vai ser realizada. Porque, dependendo do que a gente propõe aqui, pode dar a entender que essa otimização seja muito simples, mas, na verdade, pelo fato de ela depender de vários fatores ligados à questão do próprio contraste,
ela acaba ficando muito dependente de um estudo um pouco mais detalhado do contraste. Depois eu vou falar de um artifício que alguns tomógrafos têm, mas não todos, que é a modulação da tensão, né? Modulação talvez não seja a palavra ideal, seja uma escolha de tensão ideal para cada tipo de exame. Esse parâmetro, né, da tensão, ele está diretamente ligado ao que a gente tem, tanto no uso do contraste, como também no contraste da imagem, né? São dois parâmetros diferentes, mas que, lógico, estão muito bem relacionados. Aí sim, né, com a modulação da tensão, a gente pode começar a discutir um pouco de como aplicar isso na prática clínica. Tá? Então, a modulação da tensão é um bom começo para a gente entender como que tudo isso funciona. E aí depois acho que eu posso abrir para sugestões e comentários, né, e talvez falar um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui, até mesmo no Sírio-Libanês. Bom, queria começar com esses dois exames aqui. Esses daqui são exames apresentados até pela própria Siemens, tá? Justamente tentando debater essa questão da redução de volume de contraste utilizado. Na coluna da esquerda tem um exame realizado com contraste, com um certo protocolo. Na coluna da direita a gente tem outro. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesses exames e julgassem aí vocês mesmos, né, principalmente o pessoal que trabalha com tomografia, se esses parecem adequados, principalmente em termos de contraste, da diferença de contraste entre as estruturas, se ela parece suficiente, ou seria o caso de refazer, né? É óbvio que vão ter diferenças, mas esses dois exames foram feitos, então, com a realização de contraste, e se eles estão adequados. Então, né, já mostrando aqui, o exame da esquerda, ele foi feito com 120 kV e 120 ml de contraste. O exame da direita foi feito com 90 kV, 70 ml de contraste. Então, a ideia, né, até a proposta pela própria Siemens nesse artigo, era de que é possível a gente sempre fazer exames com um volume menor de contraste, né, em muitos casos, né, é possível, e manter, né, um contraste de imagem muito parecido. Então, se essas duas imagens estão boas, né, parece óbvio para a gente que a gente vai escolher, né, segunda coluna aqui como opção para fazer esse exame, porque usa um volume de contraste muito menor. Bom, vamos ver como que isso é possível e quais parâmetros trabalham nesse caso. Esse gráfico aqui ele é bem interessante porque ele começa falando da atenuação do contraste só para os tecidos. Então aqui a gente tem, nesse gráfico, 5 pontos indicando 5 tecidos, tá? Eles estão distribuídos aqui através de uma escala, que é o fundo desse quadro, uma escala cinza, né? Que começa aqui no canto esquerdo inferior com preto, e conforme ela vai seguindo aqui para o canto superior direito, vai ficar branca. Essa escala aqui procura mostrar exatamente o que a gente observa na imagem. Então, as estruturas que costumam cair nesse ponto aqui, por exemplo, são aquelas que vamos projetar mais escuras. Aqui a gente tem, nesse ponto, a representação do pulmão. Ele está apresentado aqui como uma estrutura nesse eixo de densidades, como uma densidade bem baixa, que é o esperado, né? O pulmão, ele realmente tem uma densidade menor, porque ele tem ar dentro dele. Então, ele tem uma densidade baixa. Isso traz a atenuação dele, consequentemente, a imagem dele para esse lado mais escuro. No outro eixo, tem outro parâmetro que também influencia na atenuação desse tecido, que é o Z médio. Esse Z médio é nada mais que o número atômico médio da estrutura e está representando aqui qual seria o valor que essa estrutura teria em média, né? Porque tem vários elementos que constituem o tecido do pulmão, o próprio ar, a água, com certeza, é um tecido muito presente, então a água tem hidrogênio, oxigênio, o ar vai ter nitrogênio, todas as estruturas e a proporção delas vai dar um número atômico médio para o pulmão de 7,5. Só que a densidade dele, por ser bem baixa, faz com que a radiação atravesse esse tecido muito facilmente. A atenuação desse tecido é fraca. E a gente começa a observar, então, que nesse gráfico, conforme a gente caminha para a direita, a gente aumenta a densidade dos tecidos que a gente está observando. Então, aqui a gente tem, respectivamente, gordura, água, né, que é um grande constituinte dos tecidos moles, e os próprios tecidos moles, né? Então, eles estão bem próximos aqui, nessa escala de cinza. Eles têm uma pequena variação de densidade entre eles e também uma pequena variação de número atômico médio. É por isso que essa atenuação, quando observada na imagem,
ela é um pouco menos perceptível, porque essa escala de cinza está muito próxima. Tá? E a gente consegue observar também que aqui à direita, em cima, a gente tem tecido ósseo, que ele tem uma densidade bem maior do que os outros tecidos, mas também um número atômico médio maior. Tá? E a razão para ter esse número atômico médio, como vocês devem adivinhar, é a presença de cálcio. Então, o cálcio tem um número atômico 20, vai puxar, né, essa atenuação do osso mais para cima. Por isso que ele aparece branco. Então, o contraste que a gente tem na imagem está diretamente associado a esses dois parâmetros. Então, um bom ponto de princípio. Aí, o que acontece? Aqui, nessa faixa do meio, onde a gente tem gordura, tecido mole e até mesmo água, a gente precisaria, talvez, para conseguir distinguir melhor, mudar os parâmetros aqui nessa região, para que a gente consiga ter um contraste de imagem que consiga distinguir essas estruturas. Então, por exemplo, se a gente pensar em sangue, né, que talvez seja basicamente constituído de água, né, ou principalmente constituído de água, a gente pode imaginar como que a gente pode mudar o contraste do sangue na imagem. Acho que uma das primeiras opções seria, por exemplo, pensar em mudar a densidade do sangue, para esse ponto caminhar para os lados, né? Mas o impacto disso seria muito alto, então a gente não quer mudar a densidade do fluido do corpo humano, né? Para não causar nenhum problema de circulação, claro. Talvez a ideia melhor seja mexer nesses parâmetros de modo a mudar o número atômico médio. Então, a primeira ideia inicial seria acrescentar elementos que têm um número atômico maior. Lembrando aí, então, né, que o iodo tem um número atômico de 56. Então, talvez a presença do iodo possa fazer com que esse contraste seja realçado. Bom, esse é um bom começo, mas, na verdade, a situação não é tão simples assim. A principal razão para a gente usar o iodo como um contraste é porque o iodo ele apresenta no raio-x, nos exames de diagnóstico, um fenômeno conhecido como borda K. Então, nessa borda K dá uma propriedade para o iodo que ele vai ter uma atenuação um pouquinho diferente para as várias energias que a gente produz no raio-x. Então, dependendo do valor de energia que esse iodo está recebendo, ele vai poder ter uma atenuação muito diferente de tecidos moles, por exemplo. Então, aí está, na verdade, o segredo, né, a razão para a gente conseguir um bom contraste de imagem. A gente tem sempre um tomógrafo que produz um raio-x com várias energias ao mesmo tempo. Nós temos uma distribuição de várias energias. E a questão aqui central vai ser justamente priorizar as energias que o iodo consegue absorver ou atenuar numa proporção diferente do tecido mole. Então, a razão aqui para a gente trabalhar o iodo com as tensões e as energias que a gente produz na tomografia vai estar pela razão de que o iodo atenua bem energias relativamente baixas, tá? São aí da ordem de 35 a 40 keV, mais ou menos. Né? Não se preocupe muito com a unidade, a gente vai entender lá mais para frente. Como que a gente consegue fazer, então, uma tomografia produzir energias baixas? Na verdade, isso é bem simples, a gente já conhece esse processo de uma maneira bem direta. A maneira mais óbvia de a gente reduzir as energias que a tomografia produz é reduzindo o kV, né? Então, quando a gente monta um protocolo para contrastados, a gente vai fazer eles tentando encontrar sempre um kV menor. Tá? Quanto esse kV está menor, a gente está favorecendo essa proporção de energias baixas na emissão do tubo, tá? E aí a gente consegue favorecer o realçar o contraste iodado, né? Mas aí pensando no kV de 70, né, um kV relativamente baixo, né, a gente já vai ter alguns problemas. Esse kV não vai servir para todos os pacientes. Pacientes mais pesados, com massa corpórea maior, esse kV vai ser tão pequeno que ele pode causar alguns problemas. Então, nem sempre é ideal a gente trabalhar com kV só pela questão do contraste. O que acontece quando a gente reduz muito esse kV? Bom, valores muito baixos, como a gente falou, percebeu aqui agora, eles produzem raios de energia de raios-x, né, de energias demasiadamente baixas. Então, esse sinal, essa radiação, vai chegar no paciente e não vai conseguir atravessar o paciente, se ele for muito grande. Então, conforme chega menos sinal no meu detector, eu começo a perder a qualidade dessa imagem, o ruído vai acabar aumentando, e o contraste da imagem vai poder até desaparecer. Então, imaginando um kV muito baixo, vamos supor ali, fosse possível fazer um kV de 35 na tomografia, muito baixo.
ia ter energias tão pequenas que não iam nem atravessar o paciente. Se a gente fosse olhar essa imagem, ia ter só um contorno do paciente totalmente branco, porque todos os tecidos iam atenuar essa radiação. Ao contrário, se tivesse um KV muito alto, ele ia atravessar completamente o paciente e ia ficar tudo escuro a minha imagem. Então, o uso do contraste ele tem que ser bem calibrado para ele conseguir fazer um contraste de imagem, ou seja, de escala de cinza, ideal porque eu estou querendo perceber. Então, parece que quando eu tenho um KV muito baixo, o que eu devo fazer é imediatamente aumentar esse KV e encontrar, né, a proporção ideal. É uma estratégia, mas também não precisa ser a única. Às vezes, eu consigo compensar alguns dos efeitos que eu tive pela redução do KV com o acréscimo da corrente do tubo. Tá? Então, aumentando o MA, eu consigo aumentar a quantidade de raios, e não a energia deles, de modo que eu consigo fazer com que chegue mais sinal no meu detector. E aí eu consigo reduzir o ruído. Então, aqui a gente pode pensar nisso mais ou menos como se fosse um jogo de azar, sabe? Imagina que na loteria você tem uma probabilidade de ganhar o prêmio e o seu resultado vai depender tanto dessa probabilidade como também com o número de jogos que você faz. Quanto mais jogos você fizer, maior vai ser a sua chance também. Essa questão do sinal chegar no detector está um pouco ligado com isso. O KV determina a sua probabilidade de atenuação e a corrente vai determinar a sua quantidade de radiação que vai chegar no detector. Ok. Então, a gente está vendo aqui que esse par KV e MA, ou MAS, que seria o total de corrente que eu utilizei nesse processo, vai nortear vários parâmetros da minha imagem. Então, esses parâmetros são os fundamentais para a gente entender redução de contraste. Primeiro, que a gente está vendo aqui, é que o KV e MAS vão nortear, vão determinar o que a gente chama de razão contraste-ruído. Aqui falando, então, no contraste de imagem, tá? Da escala de cinza, e não do contraste iodado. Isso aqui é um indicador que dá para a gente como que está a qualidade dessa imagem. Se ela tem um bom contraste, se ela tem um ruído baixo o suficiente para garantir que esse exame esteja adequado para ser laudado, né? Para dar o diagnóstico correto. O segundo parâmetro que o KV e o MAS influenciam é, logicamente, a dose. Então, diferentes pares de KV e MAS vão dar diferentes doses de radiação no final do meu exame. Tudo isso vai influenciar demais, né, também o que eu estou esperando daquele exame, né? Então, quando eu falo de otimizar a dose, eu vou ter que pensar em como que eu estou compondo esses parâmetros de tensão e corrente ou carga final. E por fim, claro, vai acontecer também que os valores de KV podem influenciar na quantidade de contraste que eu estou injetando para aquele exame. E aqui falando então do contraste iodado. Para a gente entender também como que esses três parâmetros estão ligados, ou como que a gente pode trabalhar ele, é importante a gente observar até como que essa variação de contraste influencia nos nossos valores de tensão. Então, esse daqui é uma tabelinha muito interessante, tá? Oferecida pela Siemens, onde eles propõem até alguns protocolos de redução de volume de contraste, onde eles mostram como essa redução do KV, né, que eu tinha, pode me ajudar a economizar contraste. E como a gente disse lá atrás, aquele efeito de borda K é favorecido por KVs menores. Então, o meu contraste começa a se realçar mais na imagem se eu uso KV menor, né, porque o iodo vai ter uma melhor eficiência aí. Então, por exemplo, estou com um KV de diferença de 120. Se eu manter tudo igual e reduzir para 110, já estou vendo aqui que meu volume de contraste vai poder ser reduzido em 10%, né? Eu vou ter mais ou menos o mesmo valor de contraste entre estruturas. Então, aqui, reduzindo o KV, a gente está favorecendo essa aplicação de iodo. Então, parece que é sempre bom, né, a gente reduzir esse KV. Está parecendo uma boa estratégia para otimizar. Mas é lógico, tudo não é tão simples assim. O que vai ajudar a gente a entender muito como funciona essa redução de KV é um parâmetro que tem alguns equipamentos, que é essa modulação automática do KV, ou esse ajuste automático. Aqui eu coloquei até um exemplo do que a gente tem de modulação aqui nos equipamentos Siemens, né? E esse equipamento aparece bem aqui, ele chama CareKV. O que esse parâmetro faz? Ele simplesmente considera um valor que a gente tem ali inicial no protocolo, então aqui 120 kV com 40 ms. Então isso daqui é o agente dizendo para o equipamento
qual seria o valor ideal para ele usar para um paciente típico. 85 quilos, 1,70 m, né? Então, é 1,75 m. Então, se aparecer um paciente desse, a gente sabe que esses valores aqui vão dar uma razão, contraste-ruído ideal para o que eu estou querendo nesse exame. Só que, né, não chegam no nosso equipamento pacientes sempre do perfil ideal, né, do perfil corporal ideal. Frequentemente vão chegar pacientes com variações desse perfil. Então, o meu equipamento, quando ele faz um scout, né, ou quando ele faz o topograma, ele vai entender qual que é o biotipo desse paciente e ele vai propor uma correção ou um ajuste tanto do MS como também do KV. Então, nesse caso aqui, né, esse aqui é um protocolo só de demonstração, ele achou melhor, ao invés de usar o 120, reduzir para 110. Tá? Então, já temos aqui uma mudança de KV. Então, primeira pergunta. Será que, se eu reduzir de 120 para 110, eu já poderia usar um valor menor de contraste? Será que o meu equipamento permite isso? Segundo, o que será que o equipamento fez para provocar essa redução de KV? Né? O que será que foi os processos ou as etapas que ele fez para fazer essa redução? Bom, nesses equipamentos da Siemens, a etapa é o seguinte. O QRKV, quando ligado de acordo com o fabricante, procura fazer essa seleção, como a gente falou, de acordo com o biotipo do paciente, certo? É o que a gente espera. De maneira geral, a gente até acredita que, conforme quanto maior é o paciente, né, a tendência é escolher um KV maior, pensando só aí na atenuação do paciente, tá? Não pensando em contraste iodado, para conseguir garantir que essa radiação atravesse o paciente e chegue no meu detector. Ok. Vamos supor, então, um caso. Eu tenho ali um protocolo de 120 kV, o MS de referência 60, tá bom? E esse é um exame contrastado, onde eu uso, normalmente, 1,3 mililitros por quilograma do paciente. Então, essa é a informação que está lá no meu protocolo. Quando eu falo para o meu equipamento para ele realizar o QRKV, ele vai olhar essa referência e vai procurar aqui, entre os outros intervalos de KV, qual que ele pode usar. Então, aqui nesse exemplo simples, eu teria 80, 100, 140 como outras opções para o equipamento fazer essa escolha de KV. Então, a primeira coisa que o equipamento vai observar aqui vai ser que, se ele mudar o KV, ele vai considerar que o operador vai estar usando exatamente a mesma quantidade de contraste. Então, aqui a gente já começa a perceber que esse QRKV, ele não está tentando otimizar a quantidade de contraste, certo? Ele está pressupondo que você vai usar o mesmo valor. Segundo, ele vai olhar nesse protocolo aqui qual era a qualidade da sua imagem. Então, de uma maneira simplificada, ele vai olhar o Contrast Noise Ratio, que é a razão entre contraste e o ruído. Eu coloquei aqui um valor, exemplo, vamos supor que aqui deu um score de 35, tá? Então a qualidade da imagem está com esse valor de 35. O equipamento, então, vai tentar reproduzir esse valor nas outras opções que ele tem. Então ele vai tentar aplicar em cada um desses o Contrast Noise de 35. Como que ele faz isso? Trabalhando no valor do MAS. Então ele calcula qual vai ser o MAS necessário para que cada uma dessas escolhas, com cada um desses KVs, obtenha o mesmo Contrast Noise Ratio, a mesma qualidade da imagem. Então aqui como exemplo, né, a gente pode ver que, apesar de ter diminuído um pouco o KV, e isso ter favorecido o meu contraste iodado, as questões de ruídos vão se sobressair e eu precisei aumentar um pouco mais aqui o meu MAS para eu manter o mesmo Contrast Noise Ratio, tá bom? Então nesses casos aqui, eu estou criando protocolos, né, com valores diferentes, mas com a mesma qualidade da imagem, considerando o mesmo uso de contraste. Está parecendo que está tudo igual, né? Mesmo qualidade da imagem, mesmo quantidade de contraste, né? Aqui para 80 kV também, né? Precisou de um acréscimo substancial também no MAS. Aumentei o KV, os raios penetraram mais, de repente precisei de um MAS menor, ok. Então, qual vai ser o parâmetro que o equipamento vai usar para escolher qual dessas opções ele vai usar para nortear o KV? Então, aí, né, está a razão dessa modulação de KV, é o valor da dose. Ele observa que a dose nesse daqui deu um valor, como exemplo aqui, 133, e nos outros três, né, cada par de KV-MS vai dar uma dose diferente, e a gente pode ver aqui, né, que essas combinações dão valores diferentes. Então, nesse caso aqui, o equipamento vai escolher esse porque tem a menor dose. Então, o QRKV, ele busca
quais protocolos ou quais opções de KV vão dar a menor dose, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente não conseguiu otimizar o contraste. O que a gente fez, na verdade, é pegando esses 3 parâmetros que a gente tinha iniciais ligados ao KV-MAS, a gente observou que ele vai considerar que o contraste iodado injetado é igual nos 3. A gente vai tentar atingir a mesma razão contraste-ruído para todos os protocolos, mas a gente vai estar otimizando, então ele vai estar escolhendo aquele que vai ter a menor dose de radiação. A otimização, portanto, vai partir de um processo reverso dessa questão de modulação. E falando aqui da otimização, então, do contraste iodado. Então, como que seria o processo para esse caso? Bom, o equipamento ia começar com as mesmas condições iniciais. Um protocolo de 120 kV, 60 ms, que tem uma certa quantidade de contraste, usado para esse caso. Ele vai observar as opções que ele tem ali na aquisição de modos de tensão a serem usados. Então, pode ser 80, 100, 140. Então, ele vai ver qual que é a dose que já estava sendo aplicada nesse modo inicial, né, do protocolo. Então, a primeira coisa que ele começa a tentar equiparar é a dose entre esses 3 modos. E aí sim, é para equiparar esse valor de dose que ele acaba setando os valores de MAS que ele pode utilizar em cada uma das tensões, né? Então, aqui como exemplo, eu coloquei 95, 115, né? Então, conforme a tensão diminui, né, eu consigo a mesma dose, né, se eu conseguir subir o MAS, né? Então, esses parâmetros estão colecionados dessa maneira. Então, o equipamento define os pares desta maneira, né? Tentando equiparar os valores de dose. Só aí, então, ele vai ver qual que é a qualidade da imagem nesse protocolo, que vai estar associada ao contraste. Então, essa questão do contraste está ligada, né, do contraste de imagem, está ligada à minha concentração ou meu volume de contraste iodado. E aí sim, né, ele procura definir, para reproduzir essa mesma razão contraste e ruído nos outros protocolos, qual vai ser o volume de contraste que eu poderia aplicar. Então, ao invés de eu colocar 1.3, eu poderia colocar 1.2 aqui, 1.1 aqui, 1.5 aqui, e eu teria o mesmo, né, razão contraste e ruído. Então, nesses casos aqui, a gente já começa a perceber que aqui eu consigo usar um volume menor e ter o mesmo resultado de qualidade de imagem em termos de contraste. O grande problema daqui seria como que eu poderia fazer todos esses cálculos, né, para cada um dos pacientes. É claro que a gente não tem como parar em cada caso, em cada aquisição, e entender como é que está o contraste noise e a dose em cada um e procurar maneiras de reduzir, mas essa é uma situação ideal, tá? Então, a redução de contraste para o protocolo, sem prejuízo para a imagem, e mantendo um parâmetro interessante, que é valores de dose iguais, né, equiparados para esses vários protocolos, teria um caminho mais ou menos nesse sentido. Bom, o que a gente fez então nesse caso, né? A gente trabalhou com doses de radiação iguais para esses diferentes pares de KV-MAS, e aí otimizamos o contraste injetado no objetivo de manter igual a razão contraste-ruído, também está associada com a minha qualidade da imagem. Então, esse é o processo, tá? De uma maneira geral, que a gente pode pensar para reler os nossos protocolos, né? Revisar eles, de modo a obter essa otimização de contraste. Então, vocês podem ver que eu falei dessa questão da otimização do KV, né, automática nos equipamentos. Muitos nem têm, né, essa opção de fazer uma otimização automática da tensão. Mas a gente pode observar que a gente vai ter que, pode mudar, né, os protocolos iniciais, buscando ali manter uma dose de radiação igual, manter um contraste ruído parecido, né, no mínimo, e otimizar ali a quantidade de contraste injetado. Isso pode ajudar a gente a reduzir o volume utilizado de contraste. Problemas que isso vai causar para a gente e que é possível estar atento. Vamos imaginar que nós mudamos então esse volume de contraste, conseguimos fazer uma alteração. Se a gente muda, é possível que a gente tenha, e é provável que a gente tenha que mudar o fluxo de contraste injetado. Se a gente muda esse fluxo, é possível e é provável que a gente tenha que alterar os tempos de aquisição e de disparo a partir do tamanho, da intensidade dessa coluna de contraste. Então, todas essas alterações vão ter que ser consideradas também em relação
como os tempos dos protocolos vão estar setados, né? E também em relação em cada exame específico, né? O que é esperado e onde que eu vou esperar, onde eu acho que esse contraste vai ter que ser depositado. Então, como que isso pode ser feito, né, na prática, né? Quais seriam os passos para fazer? Bom, primeiro, a gente não pode fazer isso diretamente no equipamento sem o acompanhamento do fabricante ou das empresas que trabalham com esse tomógrafo, tá? Eles vão ter ali o conhecimento de qualquer outros parâmetros que podem ali afetar ou não o nosso contraste e até a qualidade da imagem, tá? Você não pode ser simplesmente proposto e colocado diretamente no equipamento. Segundo, né, a gente viu aqui que a gente fez alterações que não priorizaram mais a dose, né, do exame. Então aqui entra uma questão muito importante, que é sobre essa relação entre custo-benefício dos exames, né, que a gente tem muito aqui como físico, a gente fala muito de um processo chamado ALARP, ou às vezes até ALARA, né, que o pessoal comenta ali, que é essa relação entre a qualidade da imagem e a dose. Entra também essa questão do uso do contraste e de uma maneira muito mais delicada, né? Porque a otimização do insumo vai ter impactos tanto individuais entre cada paciente, como também coletivos, né? Na rotina, né? E na disposição de todo o setor. Isso eu acho muito importante, muito sutil, e é um ponto que eu sempre recomendo o pessoal prestar atenção. Porque é muito difícil você entender os valores de dose só por eles mesmos, né? Então, você observar que a dose diminuiu, não é suficiente. O que isso significa em termos de risco do paciente, em termos de probabilidade de detrimento, o que isso pode causar? Então, entender como que funcionam esses valores de dose, as quantidades de contraste e até a qualidade do exame, vão ser muito importantes para a gente conseguir ponderar quando que vai ser realmente necessário fazer também um protocolo com redução de contraste. Até é legal comentar que às vezes o pessoal lembra que para exames de tórax, né, um exame de tórax ideal, por exemplo, é um exame de tórax que tem um pouquinho de ruído, né, porque isso mostra que aquela dose de radiação foi um pouquinho baixa. Tudo isso está ligado com essa questão da relação da dose. E por fim, né, eu acho isso muito importante, você manter algum método ou algum instrumento para fazer uma monitoração da qualidade da imagem. Então, conforme a gente consegue fazer essas aquisições, existem algumas maneiras de você observar a imagem, depois de ter adquirido no paciente, e fazer medidas, né, daquela imagem, como, por exemplo, as ROIs, né, que podem ajudar a gente a entender como que está outros tópicos, como, por exemplo, essa relação contraste-ruído, né, podem ser indicadores nesse sentido. Eu sei que nem todas as instituições têm a capacidade de ter um físico médico presente, né, o tempo todo nos estabelecimentos, mas frequentemente, né, vocês têm alguns físicos fazendo controle de qualidade, fazendo algumas avaliações do equipamento, né, e entre alguns parâmetros que estão ali sendo observados são, por exemplo, até mesmo a dose, né, em exames de abdômen, né, então aí mais vendo as questões do equipamento, mas isso pode ser entendido ali, conversado com o pessoal, né, para você procurar, de repente, algumas maneiras de nortear, né, a qualidade da imagem, entender como é que isso pode ser mensurado, né, ou até mesmo calculado. Então, um exemplo aqui, né, por exemplo, do que pode ser feito, né, isso foi puxado de um artigo bem interessante que falava dessa questão da relação de contraste. Nos estudos aqui do parênquima hepático, o estudo sugere fazer uma comparação entre a fase sem contraste e a fase venosa, se eu não me engano, e ver se nessa ROI que você pode traçar aqui em alguma região do parênquima hepático, né, você observa uma diferença de pelo menos 50 HU, que é a unidade de Hounsfield, né, que indica ali mais ou menos a atenuação que a gente teve naquele tecido e também a escala de cinza que vai estar associada com essa atenuação. Então, conforme você vai fazendo o ajuste, né, no protocolo de exame contrastado, você faz essa subtração, né, numa ROI ali nos dois, você pode comparar e ver se esse valor aqui está sendo atingido e se isso daqui, por exemplo, está dentro do que você esperava para sua redução de KV ou não, né? Então, isso permite fazer algum tipo de avaliação. Frequentemente, o pessoal que tem físicos na instituição, lógico, pode fazer isso com fantomas, né? Observar os protocolos para fazer antes, né? A determinação de qual que é melhor
fazer um sinal contraste-ruído, ou entender também como funciona cada um em termos desses resultados, né? Mas esse daqui é um parâmetro interessante para fazer um acompanhamento, né, das imagens. E por fim, eu queria mostrar também esse gráfico aqui, que ele fala dessa redução de tensão, mas também levando em conta a limitação dos tubos. Então, esse daqui da Siemens é um gráfico bem interessante, que ele mostra para a gente que, dependendo do tipo de paciente, do tamanho do paciente, essa redução de KV vai exigir um acréscimo de MA que, por vezes, o tubo não consegue suportar. Então, aqui em laranja, a gente está tendo a capacidade do tubo de entregar uma corrente máxima para diferentes KVs. E a gente vê, né, que tubos convencionais, frequentemente, conforme a gente diminui o KV, a capacidade dele de entregar um MA máximo diminui. Ou seja, na hora que eu vou precisar de mais corrente para conseguir compensar a minha redução de KV, eu começo a perder um limite máximo. Então aqui, por exemplo, um valor que seria exigido para um paciente menor, né, talvez pediátrico, criança, eu até consigo, né, manter uma corrente que compense a minha redução de KV. Conforme eu começo a chegar aqui para adultos, eu vou reduzindo o KV, mas o meu tubo não consegue acompanhar a corrente. Então, nem sempre vai ser possível fazer uma redução de tensão na maneira que eu preciso para fazer uma otimização de contraste, por exemplo. Tá? Aqui o pessoal da Siemens até colocou, né, a questão deles de um tubo Vectron que eles têm para o Force, consegue, por exemplo, fazer essa redução de corrente. Eu acho bem legal, né, porque a gente executa aqui também um trabalho em conjunto com a Siemens, né, a gente consegue discutir bastante desses protocolos para fazer esse tipo de redução. Então, agora, por exemplo, a gente está num processo mais de explorar, né, as possibilidades que a gente tem para fazer essa redução de contraste. A gente está tentando trabalhar também com diferentes equipamentos que a gente tem, e acho que essa é um ponto bem importante que a gente tem, considerando os vários tipos de tomógrafos que a gente tem no Brasil. Mas, para concluir, eu acho que assim, é um processo bem interessante, que ajuda a gente a aprender também como que a gente pode trabalhar essa relação de contraste, e principalmente pode deixar ali a gente pronto para encarar novas situações, que vão mudando, né, conforme a oferta de contraste vem, ou até outros parâmetros vão aparecendo, outras tecnologias, e ajudam a gente a ter mais opções para apresentar para os nossos pacientes e para os nossos exames de imagem. Bom, acho que é isso. Para princípio, eu queria agradecer mais uma vez ao LatinSafe, a doutora Mônica pelo convite, a doutora Laíra.